E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Opa! Hoje a gente vai desvendar essa crise pós-eleitoral que está sacudindo a Venezuela. A situação por lá, como a gente sabe, nunca é simples, né? É verdade. Mas depois das eleições de julho de 2024, as coisas ficaram ainda mais tensas. Sim, mais tensas. Para a gente entender esse labirinto político, a gente tem dois documentos aqui. Um artigo da BBC News Mundo, resumindo os eventos e os personagens principais. Certo. E um relatório. Venezuela 2024-2025, crise pós-eleitoral, com a análise mais profunda e uma linha do tempo detalhada de tudo que rolou. Interessante. Então se preparem para uma viagem de reviravoltas, manobras políticas, pressão internacional. Well, E, claro, as histórias de quem está vivendo essa crise de perto. No final você vai entender o que está acontecendo, porque isso importa, e quais as grandes interrogações sobre o futuro da Venezuela. o futuro da Venezuela é uma grande interrogação nesse momento. Para me ajudar a desvendar essa crise, eu tenho aqui comigo um expert no assunto. A gente pode começar lá no início, com a eleição presidencial de julho de 2024. O que aconteceu? Por que essa eleição gerou tanta controvérsia? Bom, a eleição de 2024 foi marcada por irregularidades e falta de transparência. Nicolás Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, com 52% dos votos. Maduro de novo. Maduro de novo. Só que o CNE não divulgou os resultados detalhados da votação. Isso é bem suspeito. Levanta suspeitas de fraude. E aí, para aumentar a confusão? Aí entra o Edmundo González Urrutia, principal candidato da oposição. Ah, sim. Ele se declarou vencedor também. Era dois presidentes. A coisa ficou complicada. Ele disse que teve uma vitória esmagadora, quase 70% dos votos, com base em 80% das atas de votação. Caramba. E para completar, o Carter Center, uma ONG internacional que monitorou as eleições, corroborou a alegação do González Urrutia. A gente tem dois presidentes autodeclarados, um CNE que não mostra os resultados e um observador internacional confirmando a vitória da oposição. A situação é bem confusa. A falta de transparência do CNE e a negativa do governo em realizar uma auditoria independente só aumentam a desconfiança e instabilidade. E como Maduro reagiu a essa contestação? O que ele fez para se manter no poder? Bom, logo depois da eleição, ele implementou uma série de medidas para reprimir qualquer dissidência, tipo aumento da presença militar e policial, principalmente em Caracas. Checkpoints, inspeções, Clima de medo, né? totalmente. Yeah. O objetivo era intimidar a população e impedir qualquer protesto contra a posse do Maduro. E para piorar, entra em cena a DGCM. A Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar. Uma agência com um histórico bem problemático de violações de direitos humanos. Torturas, desaparecimentos. Exatamente. A presença deles nas ruas intensificou o clima de medo e repressão. Nesse clima, quem ousaria se levantar contra o Maduro? Pois é. E a repressão se intensificou com uma onda de prisões arbitrárias. Maduro acusou várias pessoas de conspiração e ordenou a prisão de figuras da oposição, líderes comunitários, ativistas. E a Maria Corina Machado? A prisão dela foi um caso que ganhou destaque internacional. Ela é uma das principais líderes da oposição. Foi presa pouco antes da posse do Maduro como uma tentativa de silenciar as vozes críticas. Que absurdo. Ela foi liberada depois de muita pressão internacional, mas o episódio mostra o risco que as pessoas correm ao se oporem ao Maduro. A situação dela realmente ilustra bem a situação, né? Mostra o que pode acontecer com quem se opõe ao Maduro. E a oposição? Como reagiu a tudo isso? Se mobilizaram. Eles não se calaram, não. Tem se organizado em duas frentes. Duas frentes. Primeiro, a mobilização interna, convocando protestos em massa, desafiando a legitimidade do Maduro. Faz sentido. E a segunda frente é buscar apoio internacional. Ah, tá. O González Urrutia tem viajado o mundo, se encontrando com líderes, denunciando a situação na Venezuela. Tentando conseguir apoio, né? Exatamente. Busca reconhecimento como presidente legítimo. E a comunidade internacional, qual a reação deles? Está dividida. Dividida. Uns países, como os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia, rejeitaram os resultados da eleição. Reconhecendo González Urrutia, imagina. Isso. Mas outros países, como Cuba, Nicarágua, Rússia, Irã, China, continuam apoiando Maduro. Difícil, né? Essa divisão complica tudo. Sem dúvida. A comunidade internacional tem um papel crucial nesse imbróglio. Mas como pressionar o Maduro e, ao mesmo tempo, ajudar a população venezuelana que está sofrendo. É um desafio e tanto. Por um lado, a gente vê a oposição buscando esse apoio internacional
para isolar Maduro, enquanto ele se agarra ao poder com medidas cada vez mais autoritárias. E no meio disso tudo, o povo venezuelano pagando o preço. Exatamente. E é por isso que a comunidade internacional precisa ter uma postura firme na defesa dos direitos humanos e da democracia na Venezuela. Sanções direcionadas a indivíduos e empresas ligadas ao regime, congelamento de ativos, restrição de viagens, tudo isso pode aumentar a pressão sobre o governo. Mas e o impacto dessas sanções na população? A gente não pode esquecer que os venezuelanos já estão enfrentando uma crise econômica gravíssima. Essas sanções não acabariam piorando ainda mais a situação deles. É uma preocupação legítima, sem dúvida. Por isso, as sanções precisam ser planejadas com muito cuidado para minimizar o impacto sobre os civis. É preciso garantir que a ajuda humanitária chegue a quem mais precisa e que os recursos financeiros sejam direcionados para programas sociais eficientes. Ou seja, a gente precisa de um bisturi, não de um porrete. Sanções cirúrgicas que atinjam o regime, mas sem prejudicar ainda mais a população. E além das sanções, que outras medidas a comunidade internacional pode tomar para ajudar a resolver essa crise? O apoio à oposição democrática é fundamental. Reconhecer o governo interino liderado por González Urrutia, conceder asilo político aos líderes da oposição que estão sendo perseguidos, apoiar financeiramente as organizações da sociedade civil que lutam pela democracia e pelos direitos humanos, tudo isso pode fazer a diferença. Mas a gente viu que a comunidade internacional está dividida, né? Uns apoiam Maduro, outros reconhecem González Urrutia. Como superar essa divisão e construir uma frente unificada em prol de uma solução pacífica para a Venezuela? A diplomacia é a chave. É preciso manter o diálogo com todos os atores internacionais envolvidos, inclusive aqueles que apoiam Maduro. E nesse diálogo, é fundamental apresentar um caminho para a normalização das relações com a Venezuela, mas condicionado ao respeito aos direitos humanos, a realização de eleições livres e justas e a transição para um governo democrático. E será que organismos internacionais como a ONU e a OEA podem ter algum papel nesse processo? Com certeza. Essas organizações podem facilitar o diálogo, mediar conflitos e ajudar a encontrar soluções pacíficas. A comunidade internacional precisa fortalecer esses organismos e apoiá-los em seus esforços para resolver a crise venezuelana. Voltando agora para o cenário interno da Venezuela. Como essa escalada da repressão, com prisões arbitrárias e perseguição política, impacta as chances de um diálogo e de uma solução pacífica? A repressão e as prisões arbitrárias criam um clima de medo e insegurança que sufoca qualquer possibilidade de diálogo. Afinal, como dialogar com um governo que persegue, prende e tortura seus opositores? Para que o diálogo seja possível, Maduro precisa parar com a repressão, libertar os presos políticos e garantir o respeito aos direitos humanos. Realmente fica difícil imaginar um diálogo construtivo em um ambiente de tanta violência e autoritarismo. E enquanto essa crise política se arrasta, como fica a situação da população venezuelana? A gente sabe que a crise econômica já vinha deteriorando as condições de vida por lá há anos. A população venezuelana está pagando um preço altíssimo por essa crise. Hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, colapso dos serviços públicos, violência generalizada. Tudo isso tem levado milhões de venezuelanos a fugir do país em busca de uma vida melhor. É um êxodo em massa sem precedentes na história recente da América Latina. Diante de tudo isso, o que podemos fazer como indivíduos para ajudar a população venezuelana? Há diversas maneiras de ajudar. Podemos fazer doações para organizações humanitárias que atuam na Venezuela e nos países vizinhos, acolher refugiados venezuelanos em nossas comunidades, espalhar informações sobre a crise nas redes sociais e pressionar nossos governantes a tomar medidas eficazes para solucionar a crise. Essa crise na Venezuela é um alerta para a gente, não só para a América Latina, mas para o mundo todo. Muita gente que está de olho nessa situação. A democracia é frágil, precisa ser defendida e protegida. A gente vê governos autoritários ganhando espaço, né? Em vários lugares. E a Venezuela mostra os perigos para a população. E a desinformação, hein? Que papel ela tem? A desinformação piora tudo. Fake news, propaganda. Polariza a sociedade, né? Exato. Mina a confiança nas instituições, abre caminho para o autoritarismo. A pós-verdade. É isso aí, os fatos perdem importância, as pessoas só acreditam no que querem. E a gente vê isso em todo lugar, não só na Venezuela. Um fenômeno global, uma ameaça para a democracia. O que a gente pode fazer, então, diante de tudo isso? Não podemos nos sentir impotentes. Cada um tem seu papel. É verdade. Se informar, buscar fontes confiáveis, combater a desinformação. Entrar nos debates, cobrar dos políticos. Isso aí faz diferença. E a solidariedade também. Sim, claro! O povo venezuelano precisa da nossa ajuda. Humanitária, política. Denunciar as injustiças. É um apelo à ação. A democracia não é permanente. É uma luta constante. Exige vigilância e participação de todos. É isso aí, pessoal. Esperamos que esse mergulho na crise venezuelana tenha sido Informativo. provocador. E um incentivo para a gente lutar por um mundo mais justo, mais democrático. A Venezuela não está sozinha.
A luta pela democracia é de todos nós. Uma mensagem de esperança e resistência. Até a próxima, ouvintes! Continue mergulhando com a gente nos temas mais importantes da atualidade.